Saudamos a você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que hoje Ele te ensine, Ele te instrua, te dê uma mensagem que você possa levar para a tua vida e te sirva no teu aprendizado e no teu caminhar rumo à vida eterna. Se é a primeira vez que você nos sintoniza no canal, quero que você saiba que aqui nós temos um propósito de levar apenas o que a Bíblia diz e obedecer o que ela diz. Aceitamos tudo que a Bíblia diga, rejeitamos tudo que ela não diga. Esse é o princípio germe, por assim dizer, do protestantismo. E nós, no Ministério Quarto Anjo Advertência Final, estamos dando sequência a um trabalho justamente pautados, ou seja, baseados neste princípio. A Bíblia diz em Apocalipse 14, versículo 12, que nos últimos dias o povo de Deus seria aquele que guarda os seus mandamentos e a fé de Jesus. Estamos aqui justamente nos posicionando a este lado e empunhando a bandeira que tem esta insígnia, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Para quem não sabe, os mandamentos aos quais nos referimos são os 10 do Monte Sinai, que se resumem em 2, amor a Deus e amor ao próximo. O título da mensagem de hoje, meus irmãos, será A Rebelião. Repito, a rebelião. E nós gostaríamos de convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 16. Aqueles que têm algum conhecimento bíblico sabem que toda esta história de pecado, o fato de nós estarmos hoje aqui contemplando tanta dificuldade, tanto problema, tanto sofrimento, isso é fruto de uma rebelião que se iniciou lá no céu. Aquele que estava em primeiro lugar entre todos os seres criados não ficou satisfeito com a sua posição, ele desejava uma influência maior e também participar dos conselhos de Deus. Ele queria ter as honras da liderança do céu. E aí ele fomentou um espírito de descontentamento e acabou caindo. Mas desde que ele caiu e conseguiu vencer Adão e Eva, levá-los ao pecado, ele fez com que a humanidade sofresse do mesmo problema, até porque quem vive no pecado, o que ele tenta fazer é introduzir outros na mesma prática. Como é que um jovem aprende a beber? Pelos amigos, muitas vezes. É a mesma razão pela qual ele aprende muitas vezes a fumar, a usar drogas e assim por diante. Nós somos influenciáveis. E o primeiro influenciador para o mal é o diabo, Satanás. Desde o princípio da história do homem, ele vem trabalhando da mesma maneira. E o que nós vamos ler aqui em Números, no capítulo 16, nada mais é do que uma repetição do que o diabo já vinha fazendo há séculos, até este momento. Nesta ocasião, nós já estamos por volta do ano 1410 antes de Cristo. Ou 1450 aproximadamente. O povo de Israel havia vagueado no deserto pouco mais de um ano. E eles tinham estado nas bordas da terra prometida, que era a terra de Canaã. Só que, devido à sua incredulidade, Deus os condenou a continuarem no deserto por mais 40 anos. Deus entendeu que eles não estavam prontos para entrarem na terra, portanto, eles teriam um período de aprendizado longo. Muitas vezes Deus faz isso nas nossas vidas, não é verdade? Quantas histórias nós conhecemos de pessoas que tiveram um aprendizado com base no sofrimento de anos. E você diz depois, puxa, aquela pessoa era assim, mas depois de tudo que ela passou, hoje ela é diferente, ela é assado, né? Então Deus, ele conduz todas as situações para o cumprimento dos seus propósitos. E a pessoa a quem Deus havia encarregado de levar este povo pelo deserto era Moisés. Moisés era o intermediário, por assim dizer, visível que o povo tinha entre eles e Deus.
E era uma pessoa que tinha um encargo bastante pesado. Ele era o líder da igreja daquela época, por assim dizer, o presidente. Moisés era aquele que devia dizer ao povo aonde devemos ir, como vai ser o culto e assim por diante. Por quê? Ele buscava instrução, Deus lhe dava e ele repassava aquilo para a liderança e em seguida para o povo. Só que ocorre uma situação aqui que coloca a igreja daquela época em risco. Em Números 16, a partir do versículo 1, a Bíblia diz: E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a filho de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Para quem não sabe, Moisés e Arão eram irmãos, filhos de Anrão. E Anrão era descendente direto de Levi. Corá era um parente muito próximo de Moisés e Arão, esse que se levantou aqui. Se nós vamos para o livro de Êxodo, capítulo 6, nós verificamos ali que Deus deixou registrado uma parte da árvore genealógica de Levi, a tribo de Levi, a qual Moisés pertencia. Êxodo capítulo 6, versículo 16. Estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações. Levi teve 3 filhos: Gerson, Coate e Merari, ou Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Agora ele começa a descrever os netos de Levi. Os filhos de Gerson, verso 17, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Outra ramificação de netos, verso 18. Os filhos de Coate, Anrão e Izar. Versículo 20. E Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e Moisés. Portanto, nós vemos, houve Levi, o filho dele foi Coate, o neto foi Anrão, o bisneto, ou os bisnetos eram Moisés e Arão. Por outro lado, o filho de Levi, Coate, ele também teve outro filho que se chamou Izar. E no versículo 21, a Bíblia fala: os filhos de Izar são Corá, Nefeg e Zicri. Então, nós vemos aqui que Corá, ele também era um bisneto de Levi. Mais especificamente, Corá era primo de Moisés e Arão. Por quê? Se você observar bem, o pai de Corá, ele era irmão do pai de Moisés e Arão. Então eles eram primos por parte de pai. Corá, por ser da tribo de Levi, ele tinha o encargo do santuário também. Os levitas ficaram com o encargo de cuidar das coisas que diziam respeito ao tabernáculo, à tenda, ao santuário de Deus. Então eles estavam intimamente relacionados com o serviço de Deus. E também, claro, com a liderança do povo de Israel. Lembrem-se que naquela época Israel era uma teocracia. O que era uma teocracia? Um lugar onde o governo é feito diretamente por Deus. Mas a Bíblia demonstra que Corá não estava satisfeito com a sua posição, razão pela qual ele invejou o seu primo. E aí foi que ele buscou em meio à congregação outras pessoas que pudessem estar descontentes e achou eco, porque diz a Bíblia,
em Números 16, que nós começamos a ler, Números 16, verso 2, que ele conseguiu 250 homens dos filhos de Israel, que eram maiorais da congregação, eram príncipes também. Há de se lembrar que fazia pouco eles tinham sido grandemente decepcionados, porque estavam por entrar em Canaã e receberam de Moisés o seguinte recado: Deus falou para voltarmos para o deserto. Foi difícil ter que aceitar que eles eram os errados. Sabe, é difícil a pessoa aceitar a reprovação. E Corá era daquele perfil de pessoa que não gosta de ser reprovado. E quando é reprovado, em lugar de admitir, ele apresenta outras razões que não têm exatamente a ver com o problema para se justificar. E aí Corá procurou no meio da congregação pessoas que tinham algum descontentamento com a situação, e claro que ele encontrou, porque rebelde você acha em tudo que é lugar, não é verdade? E aí, quando ele viu que o partido dele parecia suficientemente forte, ele se levantou. Então, a princípio, ele fez uma rebelião velada, quer dizer, ele se opunha a Moisés e Arão, mas o povo não sabia. Ele foi aqui e ali trabalhando. Daqui a pouco ele já tinha uma grande quantidade de líderes ao seu lado. Aí é que ele se manifestou. Por isso que no verso 3 de Números 16, é dito que eles disseram para Moisés e Arão: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Irmãos, uma leitura atenta com discernimento mostra que o problema aqui era inveja. Porque eles diziam: por que vocês se elevam? Ou seja, vocês estão mais altos do que nós. Vocês não podem estar mais altos do que nós. Vocês têm que estar pelo menos no mesmo nível. Mas quem na verdade apresenta esse tipo de argumento é porque na verdade ele quer estar acima dos outros. Quem que instigou isso no coração de Corá? O próprio Satanás, que era enfermo do mesmo problema. Não satisfeito, ele incutiu em seres humanos o mesmo descontentamento que ele possuía. O que Moisés fez? Verso 4. Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Baste-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação, a fim de vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe. E te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Davi, contigo. Os filhos de Levi, contigo. Ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e toda a tua congregação, congregados estais contra o Senhor. E Arão, que é ele? Que murmurais contra ele? Irmãos, Moisés aqui conclama aqueles que estavam insatisfeitos a serem ousados na presença do Senhor. Mas não no bom sentido. Nós já falamos de ser ousado na presença de Deus num sentido positivo, isso há poucos dias. Mas aqui era num sentido contrário, quer dizer, se vocês se sentem assim tão encorajados, então façam tal coisa. É isso que ele quis dizer. E por que ele disse para eles apresentarem incensários na presença de Deus? Porque eles conheciam um incidente que havia ocorrido com os próprios filhos de Arão, não muito tempo antes. Abram a Bíblia em Levítico capítulo 10. Olha o risco que corria quem trouxesse incenso perante Deus sem estar devidamente preparado ou sem ter sido separado por Deus para aquele serviço. Levítico 10, versículo número 1.
E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. E mais à frente, versículo 8: e falou o Senhor a Arão, dizendo, aqui Deus dá o motivo pelo qual eles foram mortos: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. O que tinha acontecido? Aqueles homens tinham bebido e foram lá, embora eles fossem sacerdotes, mas eles não apresentaram o sacrifício como Deus havia ordenado. Eles não apresentaram o incenso como Deus havia ordenado. Trouxeram fogo estranho. O que Deus fez? Matou eles na hora. Acabou, ou seja, tirou eles da congregação. Eles foram para sempre excluídos do povo de Israel. Quando Moisés faz o convite para que Corá e os seus confederados compareçam com incensários diante de Deus, ele queria que imediatamente viesse à mente daqueles homens aquela cena, para que, se eles tivessem algum temor de Deus no momento, eles pudessem retroceder. Por que Moisés não falou direto, não, vocês estão errados, vocês vão ficar ali? Porque Moisés estava sendo colocado pelos rebeldes como um pivô do problema. Não era verdade? Como é que ele ia fazer? Aí ia ser mais difícil até do povo aceitar aquilo que seria feito. Mas Moisés confiou que Deus tomara o caso nas mãos. Mas Deus já tinha mostrado qual é o resultado. A rebeldia leva a uma coisa só: exclusão da igreja. O Israel naquela época era a igreja de Deus. Nadab e Abiú, conhecendo as instruções de Deus, porém as transgredindo e apresentando fogo estranho, foram excluídos para sempre da congregação. E ali estavam Corá e os seus 250 confederados, correndo o mesmo risco. Só que Corá e os seus confederados estavam com muita ousadia, porém no sentido contrário. Em Números 16, no versículo 12, a Bíblia mostra que Moisés, ele tentou então chamar os dois principais apoiadores de Corá, que eram Datã e Abirão. Porém, aqueles dois disseram: não subiremos, verso 13. Porventura é pouco que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também totalmente se assenhoreias de nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Interessante, irmãos. Datã e Abirão acusaram Moisés de se assenhorar deles. O que significa isso? Você pensa que você é o chefe, manda a chuva aqui, certo? Você acha que você é o dono do ministério. Você é o dono da igreja. E nós não aceitamos isso aí. Na verdade, você é um ditador. E nós estamos aqui para libertar o povo da sua ditadura. Não vamos subir. Versículo 15. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor. Claro, aqui mostra que Moisés estava em oração. Não atentes para a sua oferta. Nem um só jumento tomei deles. Nem a nenhum deles fiz mal.
Moisés estava de consciência limpa, tranquila. Ele sabia que tinha buscado o melhor do povo. Ele era um ser humano sujeito a falhas, com certeza. A Bíblia, inclusive, relata algumas dele, não é verdade? Perfeito, só Cristo. Porém, estava ele de consciência limpa. Ele não havia agido com intenção maligna para com nenhum daqueles. Versículo 16. Disse mais Moisés a Corá: tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. E tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso. E trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Olha, irmãos, como é que a rebelião estava amadurecida, né? Foram atrevidos, né? Porque assim, quando havia uma ordem já de Deus, eles ainda foram para cima. Um detalhe, irmãos. Deus chegou para Corá e falou assim, ó, vocês não podem fazer isso e vocês podem fazer aquilo, foi assim? Não. Ou Deus dava para Moisés e aí Moisés transmitia? Deus dava para Moisés e Moisés transmitia. E quando Corá estava desafiando aqui esta regra estabelecida, ele estava desafiando quem? A Moisés ou a Deus? Ao próprio Deus. Né? E Deus não deu aquela desculpa de dizer, não, eu vou ouvir os motivos de Corá, porque Corá pode ser que tenha bons motivos contra Moisés. Né? Às vezes a gente, no nosso sentimento humano, né, a gente sempre pensa assim, né, tudo se resolve com base numa boa conversa. Mas no entender de Deus, nem tudo se resolve assim. Deus, ele mandou Jesus parlamentar com Satanás? Não. Sabe que, fazendo um pequeno parênteses, né? O livro de Judas comenta que, depois que Moisés faleceu, Jesus veio à terra para ressuscitar o corpo de Moisés, e o diabo ali apareceu para poder discutir com Jesus. E no livro de Judas, só tem um capítulo, no versículo 9, a Bíblia diz: o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, não houve aqui uma discussão, uma CPI, um inquérito, mais uma fase da Operação Lava Jato do Universo, né? Nada disso. Simplesmente ele remeteu a Deus e disse, ó, o Senhor te repreenda. E pronto, fez o que deveria fazer. Voltando então à história de Corá. Ele e os seus confederados, em aberto desafio a Deus, estavam diante da arca da congregação. Só que, na mente deles, eles entendiam que eles eram o quê? Os libertadores do povo de Israel. Tanto que, no versículo 19, se vocês observarem lá, Números 16, verso 19, Corá fez ajuntar contra eles, contra Moisés e Arão, toda a congregação. Ajuntou a congregação à porta da tenda da congregação. Ele ajuntou o povo da igreja. O que ele foi fazendo? Ele foi falar para o povo, olha, vem. Então ele procurou conquistar a simpatia do povo. Então ele fazia contato com o povo. Na verdade, meus queridos irmãos, todo aquele que quer ser bem sucedido em derrubar um governo, primeiramente ele tem que ter a simpatia do povo. Como é que você consegue uma revolta popular, por exemplo? O próprio nome já diz, né? Revolta popular, vem de populo, povo, né? Então, primeiramente, conquista-se o apoio do povo. Inclusive, há um grupo aqui no Brasil que parece saber fazer isso muito bem, né? Que se veste de vermelho, não é assim? Sempre bota a gente na rua e, ó, vamos pressionar, ponham medo nos líderes, ponham medo nos governantes, ponham medo nos políticos. Olha de onde vem essa estratégia, do inimigo das almas. Do ponto de vista divino, as mudanças ocorrem por meio da pregação do Evangelho e mudança nos corações. Por meio de você convencer intelectualmente, não é de pressionar e deixar as pessoas com medo. Né?
E não é você roubar a simpatia dos outros em teu favor. É aquela velha história, né, do político que faz política falando mal do outro. A gente está acostumado a ver também, né? Fala do defeito do outro. Corá juntou todo o povo à porta da congregação. No versículo 20, a Bíblia diz que Deus, o Senhor, falou a Moisés e a Arão dizendo: apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei como num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-ás tu tanto contra esta congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão. E após ele foram os anciãos de Israel. E falou à congregação dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que, porventura, não pereçais em todos os seus pecados. Irmãos, aqui existe uma lição muito instrutiva. Diretamente orientado pelo Senhor, Moisés chega até o povo e fala o quê? Se desviem da tenda deles. Bom, a tenda era o local onde eles moravam, a casa. E você entra na casa de alguém quando você tem amizade, não é assim? Então o que ele estava querendo dizer aqui? Rompam os laços com estas pessoas que estão aí, rompam, né? Para que vocês não sejam contaminados e não sejam culpados do mesmo pecado. Por quê? Deus sabe. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não é verdade? Então, irmão, sabe, quando existe a esquerda e a direita, vou usar um exemplo do mundo, né? Existe a esquerda e a direita, não tem como alguém estar no partido de um dos dois e falar: não, eu só tenho uns amigos lá do outro lado. Né? Cabe isso? Não se aceita. Ora, da onde que eles têm esse discernimento? Deus, né, que dá. Né? Deus já sabia. Então ele disse: desviai-vos, peço-vos, da tenda destes ímpios homens. Irmãos, Israel, na época, era a igreja. Assim como hoje nós temos um ministério. Assim como hoje existem igrejas. E a situação que ocorreu lá no passado está tão passível de ocorrer agora que Deus deixou uma advertência, inclusive. Eu quero que os irmãos marquem aqui para a gente não perder o texto. E vamos abrir em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, versículo 4. O apóstolo diz: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para quê? Pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Tudo que foi escrito é para nosso ensino. É para nós aprendermos alguma coisa. Então, aquilo que aconteceu no passado é um ensino para que hoje eu não cometa os mesmos erros. Vamos trazer a situação para os nossos dias. Se hoje um pastor do ministério me ligasse, né? Aí depois ele liga de novo, e ele liga de novo, e tal, e vai buscando muita amizade. Poxa, mas o que será que ele quer? Daqui a pouco, olha, aí insinua alguma coisa, né, da liderança. O que eu vou pensar? Né? Eu vou pensar que a história de Corá, Datã e Abirão está se repetindo. E se ela estiver se repetindo, qual é o conselho de Deus para mim que pertenço ao povo? Apartai-vos da tenda destes homens ímpios. Irmãos, usando um exemplo aqui paralelo, alguém já deu dica para você se afastar de fofoqueiro? Desculpe, né? O termo. Quantas vezes, né? Até na sala de aula, às vezes a professora falava: se fulano fica de fofoca, você faz o quê? Sai, porque senão depois da briga você está envolvido, você vai acabar castigado junto com todo mundo. Qual foi o aluno de escola que nunca se viu no risco de se envolver com esse tipo de problema? Né? Então, meus irmãos, nós devemos saber identificar o perigo e nos afastarmos dele.
Alguém vem e fala para mim, mas eu acho que fulano não faz as coisas muito certo, ou talvez, né? Não, fulano lá faz daquele jeito, mas eu aqui faço desse. Ora, irmãos, discernimento. Se está havendo isso, eu já vou entender o quê? Existe uma divisão de pensamento. E se existe uma divisão de pensamento e eu estou recebendo essa informação aqui, o que é que eu devo fazer? Talvez eu dizer ao meu interlocutor, né, a pessoa fala assim, olha, mas você já colocou essa tua insatisfação a quem é de direito? Não é verdade? Quem sabe aqueles príncipes da congregação, quando Corá tivesse ali espalhado o seu espírito de descontentamento, se tivesse advertido fielmente a Corá e falado assim, ô Corá, mas isso aí, Moisés é teu primo, ele é teu parente, você já falou com ele? Né? Já falei, não deu certo, tenta de novo, a gente vai com você. Porque a Bíblia diz, né, você, quando tem alguma coisa contra o teu irmão, você vai lá e fala. Se ele não te ouvir, você chama 2 ou 3 e vai de novo e conversa de novo. Né? E se ele ouvir, você ganhou o teu irmão. Se Corá tivesse feito isso, irmãos, ele teria chegado até esse ponto? Não. Jamais. A questão é que Corá, ele tinha convicção de que ele não estava certo. Porque quando a gente tem a consciência limpa, a gente não tem medo de se chegar até o próximo e falar, meu irmão, eu estou vendo isso aqui, qual é o problema? Não é verdade? Agora, quando a consciência pesa, né, aí fica difícil de eu querer resolver, porque o resolver significa abrir mão de coisas que eu estou fazendo e que não são corretas. E Corá não estava disposto a abrir mão. E então a situação se agravou e chegou até aqui. Em Número 16, no versículo 27, a Bíblia diz que o povo se levantou do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram, se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e as suas crianças. Irmãos, aqui tem um ponto que nos deve chamar a atenção. Não estava só Datã e Abirão. Junto com eles estavam as suas mulheres e estavam as suas crianças. O que fizeram todos? Permaneceram ali. Mas qual foi a ordem de Deus por meio de Moisés? Afastem-se da tenda deles. Irmãos, eu quero colocar diante de vocês aqui uma possibilidade. Se a esposa de Datã, por exemplo, ela tivesse temor do Senhor, o que ela faria naquele momento? Se afastaria de Datã, correto? E ficaria longe da sua tenda, mostrando o quê? Não estou apoiando o meu esposo nesta obra ímpia que ele está fazendo. Ela tinha a chance de escolha. Deus deu a ela a oportunidade. As crianças, se temessem a Deus, ao ver que o seu pai não estava fazendo da forma correta, o que elas deveriam ter feito? Deveriam ter se afastado do seu pai naquele momento. Elas tinham uma oportunidade de vida. Elas poderiam ter andado um pouco como o povo fez. Mas a Bíblia diz que todos permaneceram ali. E pela sua atitude se condenaram. É interessante porque muitas vezes, né, ao analisar uma situação, a gente fica esperando a pessoa falar coisas. Não, vamos ver o que ele vai dizer. Vamos ver o que ela vai dizer. Dependendo do que eles falarem, a gente avalia, a gente analisa a situação. Só que aqui não foi proferida nenhuma palavra por essa família. Ou seja, Deus nos avalia em primeiro lugar pela nossa atitude. Irmãos, há casos que exigem uma conversa, maus entendidos, etc. Mas quando não há maus entendidos, a atitude por si já é motivo para a sentença. E Deus sentenciou. Versículo 28. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem, como morrem todos os homens, e se forem visitados, como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que,
acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e toda a sua fazenda. Morreram os homens, morreram as mulheres, morreram as crianças. Atenção você que tem retardado a tua decisão ao ver que alguém na família não anda bem, não anda no caminho do Senhor. A Bíblia fala que Jesus veio para trazer a espada. Estarão divididos na família? Sim, estarão divididos. E se alguém falhar na família e quiser tomar o lado do inimigo, então eu tenho que ir porque eu sou parte da família? Não. Mas e se eu sou mulher, o marido é a cabeça da casa? Opa, ele é a cabeça da casa no Senhor. Não é fora da Bíblia. Eu não posso, como mulher, se fosse, ter a personalidade totalmente imergida ou imersa na personalidade do marido. A minha opinião levada pela opinião do marido. Isso não pode acontecer. Tenho que ter minha opinião independente. Porque a Bíblia fala, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos no Senhor. Efésios 5, verso 22. Ou melhor, 5, verso 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Mas em que? Verso 22. Mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Então, quando o marido é servo do Senhor, quando o marido quer fazer a vontade do Senhor, amém, a mulher deve se sujeitar, se submeter ao discernimento dele. Agora, quando o marido não está andando no caminho do Senhor, a mulher deve continuar firme com o Senhor. Afinal de contas, irmãos, cada um responde por si no tocante à sua própria salvação. A história de Corá e da sua família foi extremamente triste, mas não precisava ter sido assim. Poderia ter sido diferente. Deus dá muitos avisos, Deus dá oportunidades, mas talvez ao ver essa história você se pergunte, poxa, mas que oportunidade que ele deu para Corá? Eu ouvi Moisés falando uma vez com ele, já deu a sentença e acabou. Irmãos, se vocês prestarem atenção, ali em Números 16, no versículo número 6 e 7, ele diz, tomai vós incensários, verso 7, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. Como é que Deus trabalhou com os rebeldes? Por meio do tempo. Deus deu oportunidade para eles refletirem. Deus não mandou nenhum pleiteador humano. O que é um pleiteador? Pleiteador é a pessoa que vai lá falar com ele, olha, reconsidere, não é assim, vou te aconselhar e tal. Por quê? Quando Deus viu que existia a rebeldia, ele viu que não eram conselhos que iriam resolver a situação. Razão pela qual Deus trabalhou de outra forma. Deus deu tempo. Amanhã. E eles tiveram a noite toda para pensar, para refletir naquilo que eles estavam para fazer. Eles iam se apresentar na presença de Deus com o incensário, sendo que os 2 filhos de Arão tinham sido queimados. E o que acontece na sequência? Versículo 34. Quando a terra engoliu os 3 rebeldes e as suas famílias, todo o Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam, para que porventura também não nos trague a terra a nós. Estão demonstrando que tinham culpa no cartório, né? Porque quem não deve, não teme. 35. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O mesmo juízo que tinha acontecido lá atrás
agora se repetiu. Sem aviso? Não. Não foi sem aviso. Note que eles foram destruídos, inclusive, depois de Corá e a sua família terem sido mortos. Deus deu mais tempo para eles refletirem. Eles poderiam ter caído ali arrependidos diante de Deus e falado: Senhor, pequei, me perdoe. Você acha que Deus ia mandar fogo e queimar uma pessoa que fizesse aquilo? Não. Mas a questão é que os corações já estavam endurecidos na rebelião e aqueles homens não tinham intenção de se arrepender. Então não houve outro remédio senão Deus fazer aquilo que fez. E Eleazar, verso 39, o sacerdote tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados e os estenderam para a cobertura do altar, por memorial dos filhos de Israel, para que nenhum estranho, que não for da semente de Arão, se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Aqueles incensários que foram trazidos, foram queimados, moldados em forma de placas, né, por assim dizer, e ali formou-se uma cobertura do altar. E a partir daquele dia, toda vez que alguém se aproximava do altar, ele podia receber a instrução de que, olha, essas placas que estão aí em cima são o memorial de que um dia os homens rebeldes, que não quiseram ouvir o conselho do Senhor, que eram líderes da igreja, mas se rebelaram, eles ficaram excluídos da congregação, para que nunca mais ninguém se aventurasse a fazer o mesmo. Irmãos, coisa muito séria é alguém da liderança se apostatar. Mais sério ainda é alguém da liderança se rebelar. O apóstolo Paulo, quando instruía o fiel Timóteo, que era um jovem que estava aprendendo, ele deu vários conselhos para ele. E um deles encontra-se em 1 Timóteo, capítulo 5, a partir do versículo 17. Ele começa dizendo: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Verso 19. Não aceites acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Foi o que Deus deu exemplo no caso de Corá. Ficou ali o exemplo, o memorial, para que nunca mais se levantasse uma rebelião contra aquela. Irmãos, e nós conhecemos, por meio da pregação do Evangelho, que aquela rebelião que se iniciou no céu com Lúcifer, que se tornou Satanás, o diabo, o acusador dos irmãos, ela também vai finalizar da mesma forma. De tal maneira que o pecado jamais se levantará novamente. A Bíblia diz: não se levantará por 2 vezes a angústia. Da mesma maneira, meus queridos irmãos, se esta igreja, este ministério é de Deus, e se levantar rebeldia, o resultado será o mesmo. E chegará o tempo em que este ministério não terá mais adversário. Mas como Jesus disse: vigiai e sede sóbrios. Sede sóbrios e vigiais. Porque o diabo anda em vosso derredor, procurando a quem possa tragar. Ele está esperando encontrar um coração aberto para receber insinuações maliciosas e falsas, para então induzir esta pessoa à ação e ao erro. Meus queridos irmãos, que o conselho de Romanos capítulo 15 valha para nós e para você que está assistindo também. Porque isso se aplica à igreja, é verdade, mas se aplica também em diversas outras áreas. Aplica-se a empresas. Quantas vezes não vimos um puxar o tapete do chefe? Não é verdade? Isso se aplica em qualquer ramo onde você estiver envolvido, onde hajam pessoas, onde haja uma organização, uma estrutura que deva ser respeitada. A Bíblia nos ensina a respeitar as autoridades, como se fossem instituídas por Deus. Pedro diz: honrai o rei. Então, meus irmãos,
que nós lembremos que isto também é cristianismo. Cristianismo é tanto aquele momento em que eu digo, não nego a Cristo, prefiro morrer, quanto também aquele momento em que eu abaixo a minha cabeça e me submeto a uma orientação, a uma diretiva, a uma ordem de uma estrutura de organização que está estabelecida e está trabalhando em prol do bem de algum grupo de pessoas. Devo eu, buscar ser cristão em todos os aspectos da minha vida. A minha experiência cristã não pode ser defeituosa, ela tem que ser completa. E se há alguém que sente dificuldade, lembre-se, Jesus está com a mão estendida para auxiliar aquele que busca o seu auxílio. A Bíblia conta que Miriam também chegou a se rebelar contra Moisés, mas Miriam não morreu, porque ela se arrependeu. É verdade que durante 7 dias ela ficou fora do acampamento, diz a história bíblica, mas finalmente Deus a curou da lepra que ela contraiu pelo seu pecado e ela retornou. Assim que sempre está diante de nós o nosso destino, e ele depende das nossas atitudes. O rebelde deve ele vir até o líder, deve ele confessar o seu pecado, como Miriam fez. E se assim o fizer, será perdoado por Deus. Meus queridos irmãos, que Deus possa preencher o coração de todos nós com um espírito de fidelidade a Ele e à organização estabelecida por Ele. E que assim possamos sempre honrar o Seu nome, dando um testemunho cristão completo. Esse é o desejo do céu para todos nós, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de joelhos e orar? Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, nós queremos te agradecer porque na tua infinita sabedoria e amor, o Senhor nos deixou instruções minuciosas sobre cada aspecto das nossas vidas, de tal forma que, se desejarmos te obedecer, não precisamos errar o caminho. Opera, ó Deus, que possamos nos manter fiéis e firmes. E também, ó Deus, que não haja em nenhum de nós um espírito de rebeldia às tuas ordens ou à estrutura estabelecida pelo Senhor, mas que possa haver um espírito de submissão, assim como o teu Filho amado dá o primeiro exemplo, chamando ao Senhor mesmo de seu Deus, dizendo que o Senhor é maior do que ele, e dizendo que veio à terra, não para fazer a sua própria vontade, mas a tua própria vontade, ó Pai Celestial. E que nós, aqui na terra, também assim sejamos. Ajuda-nos, ó Deus. O Senhor bem conhece a natureza humana. Nós não somos propensos à obediência. Nós somos propensos ao outro lado, ao erro. Mas com o poder de Cristo, seremos renovados. Auxilia-nos e ajuda-nos, ó Deus. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Você, irmão e irmã que nos assiste, te convido para continuar nos acompanhando. Nossas transmissões são feitas às terças-feiras, a partir de 8 da noite, e sábados em 2 horários. 15 para as 10 da manhã, onde é feita a Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, a mensagem do culto. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. E se Deus te convenceu de que este é o ministério que prega a verdade, esta é a igreja que Ele estabeleceu nos últimos dias para dar a última mensagem à terra antes da volta de Jesus, entre em contato conosco. Nós vamos ter alegria em poder te auxiliar para que você se prepare para dar o passo do batismo. Mesmo que você tenha andado distante um tempo, mesmo que você tenha vagueado nas trevas do erro, as portas estão abertas se você tem o sincero desejo de se arrepender e voltar a reconciliar-se com o Senhor Jesus. Lembre-se de que as portas ainda não se fecharam e a mão de Jesus está estendida para salvar. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. E não sem antes dar para você o nosso e-mail para você entrar em contato, tá? Toma nota, por favor. contato@advertenciafinal.com.br. Agora sim, vamos fechar os olhos e invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos a transmissão. Que
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.